Olá, amigos do canal AgroRussas. Mais uma vez um abraço aí para todos vocês. Estamos de volta, aqui. Nesse momento nós vamos trazer para vocês, a apresentação da segunda parte do surto de raiva que nós tivemos aqui em Russa, no meu município. A gente já fez uma apresentação onde a gente colocou o histórico do surto, desde a primeira notificação até a captura dos morcegos, controle de população dos morcegos. E eu fiquei de trazer para vocês uma segunda parte, justamente onde a gente ia relatar um pouco a respeito da sintomatologia dos casos dos animais, dos casos clínicos, aquilo que a gente observou, principalmente de respeito a sintomas, Então, estamos aqui para a gente fazer essa apresentação e, mais uma vez, falando sobre o surto de raiva em herbívoros russos 2023, segunda parte, relatando os casos clínicos. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer algumas considerações sobre os sintomas que os animais apresentaram, Esses sintomas, a gente identificou os 7 casos que eu pude acompanhar e outros conversando com os produtores, com os amigos que tiveram perder animais, aquilo que os animais apresentaram. Então, eu posso dizer que aquilo que a gente observou é basicamente o que já está escrito na literatura, entendeu? Nos livros textos a respeito dos sintomas dos animais que estão submetidos a um quadro de raiva. Eu só não encontrei, nem vi relato de casos de Stagn, que alguns livros citam, como sintoma, mas a gente não observou nenhum caso, Uma coisa interessante é porque a sintomatologia da raiva ela é bem diversificada. Nós temos aí em torno de 20 sintomas, Eu pude levantar isso com mais cautela. 20, 21, 22 sintomas que os animais podem apresentar. E nenhum deles é patognomônico. Todos são sintomas que envolvem doenças do sistema nervoso central. E sintomas esses que podem aparecer em outras lesões, em outras doenças, patologias, neoplasias, inflamações, intoxicações, uma série de outras doenças que também podem se manifestar, ou seja, cuja sintomatologia é semelhante ao animal raivoso, mas cada caso tem a sua particularidade, não é isso? Então, apesar de termos essa diversidade de sintomas, a gente compreendeu, deu para perceber que existe uma cronologia da forma que essas coisas vão aparecendo. No livro eles trazem muito, digamos, muito baldeado a forma que a sintomatologia vai apresentando. Mas a gente pode perceber que existe uma sequência que eu defini em 3 etapas, da manifestação da sintomatologia de raiva. A primeira etapa é uma mudança de comportamento que já vem associado com a incoordenação motora. Nessa primeira parte, nós observamos comportamentos atípicos, sonolência e depressão. E aí já começa o andar cambaleando, por isso essa parte de mudança de comportamento ela vem associada com começo da coordenação motora, não é separado, já é praticamente junto com o outro. O animal começa a perder o controle dos membros posteriores, começam a cair e se levantam com dificuldade, e por último cai e não mais levanta. Então isso a gente pode considerar como sendo a primeira fase da mudança, da doença, E aí os animais caem e nesse momento eles ficam em decúbito external. Popularmente o pessoal diz que o animal fica malhado. Nessa fase nós observamos a sensibilidade aos estímulos dolorosos diminuídos, principalmente do trem posterior. Já começa a ter diminuição do torno da cauda. O animal não come nem bebe. É muito comum ranger de dentes, o bruxismo, os mugidos frequentes,
fica mugindo. Isso é interessante, eu ouvi muito relato disso aqui. Salivação excessiva, que pode ser viscosa a espumante. Hipersensibilidade aos estímulos externos, quando a gente grita, faz um barulho, bate palma, próximo ao animal, ele tende a ter uma reaçãozinha, digamos, quase que não convulsivante, mas alguns espasmos. E tremores musculares e ou mioclonias é muito comum nessa fase, tá ok? Então, essa é a segunda fase, é a fase do decúbito external. Depois, os animais perdem o controle da musculatura dos membros anterior. Nós sabemos que a musculatura do membro anterior, a musculatura da omoplata, como se diz, é os músculos anteriores, né, que mantém o animal na posição de decúbito external. Então, quando o animal cai, arreia, ele ainda fica malhado porque ainda existe reflexo, existe tônus dos músculos na musculatura dos membros anterior. E a partir do momento como a paralisia vai progredindo, paresia e paralisia, então quando chega nos membros anteriores, o animal não consegue mais ficar em decúbito external. Então o animal vai arreia, né, como se diz, fica em decúbito lateral, não conseguindo mais voltar à posição external. Nesse momento, nós observamos uma perda do tônus da cauda já bem significante, perda do tônus da cauda e do ânus. Movimento de pedalagem que logo se restringe aos membros inferiores, que nesse momento praticamente a resposta nos inferiores quase não existe. Essa paralisia ela é ascendente, ela começa na postura anterior e vai ascendendo para a região cranial dos membros anterior. Há uma perda de resposta aos estímulos dolorosos ascendentes, continua um ranger de dente, é bem característico a paralisia flácida dos membros, tanto anterior como posterior. Pode acontecer espasmos musculares, o animal de uma hora para outra ele começa a entrar no estado de espasmos. Continua a hipersensibilidade aos estímulos externos. Quadro de obstótono é muito comum. E por último, dispneia seguindo de morte. Então, normalmente, nós observamos que existe uma cronologia desses sintomas. Apesar de a gente ver isso nos livros de forma muito aleatória, mas a gente percebe que ela vem como se fosse nessa fase. Eu pude perceber isso nos animais que eu acompanhei, onde essa parte de coordenação e perda do treino da musculatura posterior com a coordenação motora, seguida do decúbito external e seguida do decúbito lateral. Tá, ok? Então, essa foi basicamente a sintomatologia que a gente conseguiu levantar nos casos que nós acompanhamos. Bom, o Correia ele cita os fatores envolvidos na evolução clínica do paciente com raiva. Ele quantifica os seguintes fatores: a quantidade de vírus inoculado, a patogenicidade da cepa viral, a distância do local de inoculação do encéfalo e o estado de imunidade do animal. Então, esses 4 fatores juntos, eles são responsáveis, entendeu, pela diferença no que diz respeito à apresentação da sintomatologia e, consequentemente, a questão da evolução da doença. Porque nós percebemos que teve animais que evoluíram por 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e teve um caso animal que praticamente evoluiu em 26, 27 horas aproximadamente. Então, a maior dificuldade da sintomatologia da raiva é porque você está dentro primeiro, de uma sintomatologia, digamos, que é muito variada, já que são quase 20 sintomas que pode ser que o animal revoltoso pode manifestar, ou seja, ele não manifesta 20, são 5, 6, 7 sintomas que vão se manifestando ao longo do tempo. Isso é que é importante. Não é entendimento que nessa fase, por exemplo, o animal de decúbito external ele vai apresentar todos esses sintomas. Não, o animal de decúbito external pode apresentar uma cauda sem tônus,
não ranger de dente e uma salivação. Há casos que podem apresentar tremores musculares e mioclonias, há casos que não apresentam. Então, é dentro desses sintomas que as fases vão se manifestando, ok? Isso é que tem que ficar bem claro. Então, esses sintomas, eles vão evoluindo ao longo do tempo. Isso aí eu pude perceber de forma bem clara, porque eu vou mostrar slides que a gente consegue entender isso de forma bem objetiva. Você chega no animal e vê uma coisa. No outro dia você vai, está completamente diferente daquilo que você já viu. Ou seja, são sintomas que vão mudando ao longo do tempo. E nós entendemos que isso é a progressão, como se diz, da doença, do vírus que vai se propagando no sistema nervoso central, ok? Então, isso tem que ficar bem claro, essa variação de sintomas em função do tempo que ocorre no paciente submetido, que está infectado pelo vírus da raiva, ok? Vamos lá. Bom, e agora nós vamos fazer a apresentação dos casos clínicos. Bom, o primeiro caso clínico, né? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o vídeo primeiro, depois a gente vai entender a história. Observe o animal já, ó, essa fase já é uma fase onde nós vamos apresentando uma ataxia dos membros anteriores, que a gente chama popularmente, o animal já tá ficando cambaleando, né, como a gente diz. E aí, nessa fase também, a gente já tem alguma mudança no comportamento, tá bom? Então, esse vídeo foi passado no dia 16, né, ó. O produtor me encaminhou esse vídeo, dia 16. Eu atendi esse animal no dia 18. Dia 18. Quando eu cheguei, ó, ele estava em decúbito external, ó, ele não estava mais com essa andar cambaleando, ele já estava em decúbito external, ele não comia nem bebia, ele tinha pouca sensibilidade nos membros posteriores, isso aí eu consegui detectar através da tentando sensibilidade, tinha um bruxismo, né, um ranger de dente, e um leve tremor de cabeça, tá ok? Então é isso que esse animal tinha no dia 18, que eu tive a oportunidade de atender esse animal. Na época eu estava, não deu para mim pegar foto, entendeu? Porque meu celular estava descarregado, não tive como pegar informação, mas eu acompanhei esse animal. E aí eu fiquei acompanhando, dia 18, dia 19 eu não tive como voltar na localidade, e o animal morreu dia 20, né? Por volta do meio-dia. E aí o proprietário me ligou, né? E eu fiz coleta do encéfalo desse animal, que no mesmo dia também foi colhido o encéfalo da ovelha que estava junto nessa mesma propriedade. E ambos deram positivo, tanto essa vaca como também a ovelha, ok? Então esse foi o primeiro caso, né? Veja que aqui a gente já tem aquilo que eu falei, é uma fase de mudança de comportamento, isolamento, o animal cambaleando, depois vem a fase external, e aí nessa fase o animal apresentou essa sintomatologia e não morrer 2 dias depois, ok? Esse animal ele levou a evolução clínica em torno de 5 dias, aproximadamente, ok? Então aí fica aí relato, né, da primeira fase do animal já cambaleando, ok? Esse animal foi positivo. Bom, o segundo caso, vamos ver o vídeo. Foi um caso também muito interessante, né? Essa égua, esse vídeo foi passado no dia 17 pela manhã. Dia 17 pela manhã, esse vídeo foi passado para mim. Na verdade, esse vídeo foi passado depois que eu atendi, porque a notificação foi no dia 18, né? 18 foi que eu fui atender esse animal. Foi exatamente no dia que eu fui olhar a vaca, né? Estava no chão. Eu passei para inspecionar esse cavalo, porque segundo o Alisson, esse animal, do primo dele, parece que o animal estava doente. E aí o rapaz depois me passou o vídeo.
mas eu cheguei de 18, por volta mais ou menos de 3h30 da tarde. Esse animal ele já estava em decúbito lateral um dia depois, ó, entendeu? Mas o vídeo foi do dia 17 pela manhã. Aí o proprietário me falou que no dia 17 à tarde, um colega veio lá, um veterinário, esse animal foi medicado e eu cheguei no dia 18, no outro dia à tarde. Essa égua já estava em decúbito lateral. Vamos ver. Tinha uma paralisia dos membros posteriores, porém com movimento de pedalagem anteriores, ou seja, ela não respondia à sensibilidade nos membros posteriores, mas estava fazendo movimento com os anteriores, movimento de pedalagem, como popularmente a gente diz. Também não tinha sensibilidade nos membros posteriores e ela tinha um bruxismo intenso, certo? Foi isso que eu observei no primeiro exame. No dia 21, eu retornei, quando fui fazer a coleta do bezerro, e passei para observar a situação desse animal. Na ocasião, ela estava com a paralisia dos membros anteriores, ou seja, nem mexia mais nem os posterior e nem os anterior. Eu fiz um leve, rapidinho teste de sensibilidade. Ela não respondia nem no posterior e nem no anterior. Continuava o bruxismo, né? E estava bem intenso o bruxismo dela, intenso mesmo. A gente notava que o animal estava num estado de depressão muito grande e eu achava que essa égua talvez não demorasse 6, 8 horas para morrer. Mas ela foi morrer no outro dia, 10 horas da manhã, no sábado. E o proprietário me ligou, a gente foi por volta de 1h30, 2 horas fazer a coleta do material. E foi o segundo caso positivo que a gente teve, né? Aliás, o segundo caso, entre os 4 casos, esse aí foi o segundo, ok? Esse animal teve uma evolução de 6 dias. Bom, o terceiro caso também as fotos não são bem ilustrativas não. Esse bezerro foi o colega Flávio Matoso que ligou para mim, que encontrou ele na manga solto, e aí a gente foi inspecionar. Isso foi na sexta-feira, feriado, sexta-feira. A gente foi inspecionar, foi por isso que eu aproveitei e passei para olhar a égua, né? Isso no dia 20. E aí a gente foi, quando eu cheguei, encontrei esse bezerro no chão, malhado já em decúbito external. Ele estava com um olhar muito apreensivo, estava com os movimentos de contrações musculares involuntárias. Ora ele contraria o pé, ora contraria a mão, ora contraria os dois, então era um movimento descoordenado. E quando a gente fazia algum estímulo sonoro, ele respondia quase entrando numa crise de espasmos. E aí, como a gente estava numa atuação num local difícil, fácil acesso, eu não queria perder esse material. Para mim era importante a gente ter a coleta desse animal, porque eu tinha quase certeza que era um caso bem típico de raiva. Então, eu coloquei esse bezerro na carroceria do carro, né? Estava uma estradinha, levei, deixei na propriedade do meu pai. Estava um pouco afastado, deixei lá na propriedade, porque eu sabia que lá, na hora que morresse, um rapaz que trabalha com a gente, sempre está por lá, a gente tinha como recolher o material. E no outro dia, no sábado, de manhã, eu não tive como ir vê-lo, até porque foi o dia que o rapaz ligou para mim que a égua tinha morrido, e aí eu tinha as coisas para fazer, fui preparar o material para colher o certo. Não tive como eu acompanhar ele, mas o rapaz que trabalha comigo disse que estava se batendo muito, né? A expressão que ele usa, se batendo, tremendo, as contrações musculares involuntárias, entendeu? Os espaços musculares, tá ok? Assim foi que o José me falou, estava se batendo muito. E ele morreu no sábado, talvez 4, 5, 5h30. Aí a gente foi fazer a coleta do material e esse animal também deu positivo, né? Foi o terceiro caso positivo
que a gente teve. O primeiro foi da ovelha, que eu não tive nada da ovelha. O segundo foi da vaca, o terceiro foi da égua e o quarto foi desse bezerro. Então, esses são os 4 as mostras que nós escolhemos, que a gente teve resultado positivo no começo. O outro caso também interessante foi desse animal, e aqui a gente tem um fato bem interessante. A notificação foi no dia 4, foi no dia da reunião. Quando eu cheguei em casa à noite, ligaram para mim, dizendo que tinha esse animal que estava doente. Aí no dia 5 eu já fui, né, atendê-lo no outro dia. E o Adriano me falou uma coisa bem interessante, que esse animal, ele estava no lote, era ele e mais uns 14 animais que iam para o Chapadão e voltavam todo dia, né? Era a rotina deles. Mas nesse dia, né, já no dia 3, o gado chegou, entrou no curral e ele ficou correndo lá de fora, ia para um lado, vinha para o outro, não entrou no curral de jeito nenhum, né? O Adriano estranhou, né? Porque não era o hábito dele. Então aí já é um caso bem típico, né, de uma mudança de comportamento. O Adriano pregou o cavalo, né, e foi tangendo para botar ele para dentro do curral. Disse que quase não entra, né? Não queria entrar de jeito nenhum. Mas percebeu que ele, quando corria, começava a cambalear. Então já estava, entendeu, apresentando o primeiro sintoma, né? Junto com aquela fase que nós falamos, né? Há uma mudança de comportamento que vai se associando já com o estado de o animal cambaleando. E aí ele botou ele para dentro do curral, e aí no outro dia não soltou, porque já estava sabendo da doença, já tinha visto o comentário, e achou o comportamento do animal esquisito, né? Ele falou com o Flávio Matoso, aí como o Flávio Matoso falou tudo para ele, rapaz, pois é justamente o que o meu animal está tendo. Aí ligou para mim, quando eu cheguei, eu fui atender. Aí eu cheguei aqui já no dia 3, né? Não, foi no dia 5, né? Dia 3, né? Dia 5 é quando eu cheguei, ele já estava caído, né? Tinha riado por cima aqui da cerca, no caso, e estava nessa posição, os olhos muito regalados, e tendo movimento de contrações musculares involuntárias, estava babando muito, né? Aí o Adriano disse que dia anterior, logo que entrou no curral, no outro dia, notou ele já cambaleando, caía, tinha dificuldade de se levantar, mas não conseguiu se levantar. Aí nesse dia aqui, quando foi no outro dia, não, já amanheceu caído, né? Aí a gente puxou ele para o meio do curral aqui, para tirar da cerca, mas ele continuou com essa postura de tostolo. Ao bater palma, próximo dele, entrava em espasmos musculares, estava babando muito, um olho muito regalado, como a gente diz, e em vez de quando entravam contrações musculares involuntárias. Então, esse animal, pelo que a gente observou, né, ele estava dentro daquilo que a gente já vem acompanhando, tinha visto, né? O animal se enquadrava dentro de uma estomatologia de raiva. A gente não colheu esse material, entendeu? Não foi colhido o material porque a gente tinha como procedimento que depois dos 4 casos dos animais investigados positivos, a gente só iria fazer coleta de animais caso a estomatologia fosse suspeita. Mas aquele sintoma que a gente viu que estava bem nítido, né? Ou seja, sintomas de evolução, a gente não ia fazer coleta de material. A gente deu o diagnóstico com raiva e a evolução dele foi 4 dias, né? Dos primeiros sintomas até a morte, e a gente não fez coleta de material. Bom, aqui a gente tem também um caso muito interessante. Eu vou passar um vídeo. Passar esse caso para vocês. Esse animal eu tive aqui no sábado pela manhã. Isso. Esse animal eu estava andando, mas eu percebi ele caminhando já cambaleando. Isso no sábado pela manhã. Ontem eu não tive aqui. O proprietário disse que ontem ele se levantou ainda, não foi? Estava andando, entendeu? Mas estava tropeço ainda. Todo bambiando. Todo tropeço e bambiando. Ele caiu já hoje, segunda-feira. Hoje foi que hoje esmoreceu. Pronto, aí hoje ele arriou
E eu já fiz alguns exames nele. Vou passar para vocês. Ele responde positivo, a sensibilidade na face, o reflexo de pálpebra ele responde, o reflexo de ameaça ele responde. Se você colocar um granitozinho no nariz, estimular, ele tem relação uma resposta dolorosa. O reflexo que a gente avalia também do palato duro, eu fiz com a luva, ele não responde, entendeu? Estimulando o palato duro, ele não abre a boca, entendeu? E aproveitei logo, fiz puxei a língua, ele consegue ainda ter reflexo lingual, ele contrai a língua quando faz um estímulo. E aí depois eu fiquei fazendo com a pinça algumas respostas de sensibilidade. Ele não responde nem nos membros anteriores, entendeu? Peguei uma pinça e vi pinçando de cima lá, começando a ser nele até aqui o boleto. Ele não responde nenhuma. A mesma coisa também no quarto posterior, ele não responde pinçando de cima até o boleto aqui, a região coronária. Eu gosto muito de palpar essas estruturas aqui, ó, entendeu? Com a pinçazinha, quando a gente tenta, a resposta é muito pequena, ó, entendeu? Muito pouca resposta de sensibilidade. Eu estou fazendo com a mão, mas eu gosto mais de fazer com a pinça. A resposta é muito pouca. Aqui você percebe o tono de cauda, não existe nada, ó. Cauda completamente sem tono. O ânus já quase começando no estado de relaxamento total. E aí, considerando que nós estamos numa região, é um animal que com certeza apresenta um quadro de disfunção neurológica, né? Começar pelo estado que ele se encontra, há um quadro de sensibilidade praticamente geral. E de uma hora para outra ele tenta se levantar, ele tenta virar a cabeça, mas imediatamente arreia. Ou seja, ele tem uma resposta motora quando ele deseja fazer um movimento. Mas se você estimular de uma forma sensitiva, ele não responde, tá ok? Então, e considerando que nós estamos aqui, essa região aqui, a gente já teve 4 casos por tipo de raiva. Os outros casos que aconteceram foi nessa propriedade aqui vizinho, né? Então, é um animal que a gente já pode dar o diagnóstico, entendeu? Apesar de não ter exame laboratorial, mas considerando a sintomatologia, considerando também a evolução, né? Ou seja, sábado ele já vinha cambaleando, certamente. Passou sábado, domingo, ontem ainda andou e hoje, depois que se levantou, não consegue sair mais. Tá aí, ó. Aí, ó. Ele tem um pequeno espasmo, depois retorna à posição normal, entendeu? Mas um quadro de paralisia flácida chamada, entendeu? Você mexe os pés, ó, e o animal ele não responde, puxando o pé ou retraindo, tendo alguma noção de sensibilidade. Eu tava com a luva aí, mas já tirei a luva. Eu tô só tocando água na ponta do carro só pra gente ficar mais atento. E diante do quadro que a gente tá acompanhando, a gente vai optar por orientar o proprietário a procurar o postinho de saúde, né? Para se imunizar. E no caso aí, ele ter cuidado de tirar o animal aqui e enterrá-lo quando vier o falecimento. Não é interessante a gente fazer coleta desse material, até por causa do risco da gente, mas o diagnóstico, tanto considerando a evolução clínica, como também considerando a área epidemiológica que nós estamos vivendo atual, é um caso sugestivo, bem característico de raiva. Ok? Valeu, galera. Bom, aí só lembrando que, primeiramente, eu estava de luva, uma pinça. Deixa eu ver como foi essas coisas. Eu fiz. No caso, eu fiz uma avaliação clínica primeiro, né?
Como eu estava só, se tivesse outra pessoa que soubesse gravar, só estava aí com o proprietário e ele não tinha prática com isso, eu ia pedir uma pessoa para ficar gravando, eu ia fazendo as baterias, fazer uma avaliação clínica, mas como não tinha, então eu fiz essa avaliação clínica primeiro, e aí eu tirei as luvas, né, automaticamente, depois fui fazer a gravação, ok? E aí foi um caso também interessante, que aí estava bem nítido daquilo que a gente vinha observando, né? A mudança, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. E aí o caso, esse animal ficava vizinho, ficava em frente ao Cerro da Tapera, entendeu? Ou seja, era a primeira propriedade, na verdade, o serrote onde estava a funa dos morcegos, entendeu? Ficava praticamente dentro dessa propriedade, que era dividida com propriedade aí de seu Tião, né? Então, quem mais perdeu animal foi o vizinho dele, né? Até porque o rebanho era maior, né? Ok? Bom, aqui também foi um caso que nós não acompanhamos, foi o colega Adriano que passou essas fotos para mim, entendeu? Esse animal a gente não viu, mas com certeza esse animal estava dentro, junto com o gado do Chapadão, entendeu? Aqui ele encontrou esse animal, ó, uma fêmeazinha, gordinha, caída no chão, tentou levantar ela e ela fez força e não conseguiu. Ele percebeu que tinha um quadro de paralisia no trem posterior, tentou levantar e não conseguiu. Aí no outro dia retornou ao local e viu que ela já estava em decúbito lateral, que hora se batia, hora ficava tremendo um pouquinho, mas nada que tenha chamado muita atenção. E 2 dias depois, o animal, ele retornou lá e encontrou o animal nesse estado, né? Aqui a gente percebe que existe, né, um opistótono, entendeu? Contração muscular involuntária. Me parece aqui que já existe aqui um estrabismozinho bem característico, né, em função do opistótono. Então, também considerando o local que esse animal se encontrava, não resta dúvida para mim também que também era um outro animal que foi espoliado pelo morcego e acabou também morrendo de raiva, né? A gente não teve contato com esse animal, entendeu? Ok? E por último, né? O 7º caso, foi um caso muito interessante também, é o caso da jumentinha. Vou passar aqui, vou falar um pouquinho desse caso. Isso, o Flávio Matoso vinha passando na estrada e viu um jumentinho, né? Um jumentinho novo, uns 2, 3 dias, uns 3 urubus em torno dele. Ele parou, olhou e procurou a mãe, não encontrou e saiu procurando, encontrou a mãe caída. Isso era por volta de 8, 9 horas da manhã, e ligou para mim, né, que tinha visto esse animal. E aí eu fui lá, até lá para ver a situação, né. Aí eu cheguei e encontrei essa jumentinha já caída, né, com o external. Foi o animal que a gente fez até uma apresentação sobre um caso de raiva no asinino, foi justamente esse animal, e o que mais me chamou a atenção foi a evolução rápida que ele teve, né. Um caso que me chamou a atenção demais, porque aqui, ó, isso foi no dia 20, no sábado, 10 horas da manhã. Eu estava examinando essa jumentinha, entendeu? Fiz uma bateria de exames para a gente verificar o estado que ela se encontrava. Veja aí, né? O animal está bem, aparentemente, quer dizer, aí eu pergunto, nesse momento agora, nessa ocasião, como era difícil você olhar um animal desse e dizer que ele tem um sintoma de raiva. Se não estivesse dentro da área, se não viesse acompanhando. Mas, como a sintomatologia de todos os exames que a gente fez, a gente percebia que o animal, a resposta era muito fraca, ou seja, o animal já estava entrando num quadro de mudança de comportamento, já entrando com uma certa depressão. Então a gente ficou assim, né? Quando terminou o exame dessa jumentinha, eu tinha quase certeza que ela já estava começando um processo, né, de um animal raivoso, né?
Mas aí a gente queria acompanhar um caso. Quando foi domingo, né, de manhã, eu queria acompanhar esse caso, mas não tive como. Mas como eu não queria perder o histórico, eu pedi um rapaz que trabalha comigo, porque eu tive uma reunião particular lá em casa, domingo pela manhã. O rapaz foi, né, e aí ele conseguiu bater, filmar isso aqui. Ó. Isso no outro dia, dia 21, domingo, né, 8 horas da manhã. O estado já bem mais debilitante, né? A jumentinha já não estava mais external, já estava em decúbito lateral, movimentos incoordenados, estículos posterior e contrários anteriores, entendeu? Então, quando eu vi o vídeo, né, eu não tinha dúvida que se tratava de um caso de raiva já bem característico. Mas a gente queria acompanhar mais 2, 3 dias, né, para a gente ver a evolução, como é que ia se comportar. E aí, 4 horas da tarde, eu retornei ao local, domingo, para poder verificar como é que a jumentinha estava e, minha surpresa, a jumentinha tinha morrido. Isso já estava basicamente com os mortos, então eu estimulei que ela deveria ter morrido por volta mais ou menos de meio-dia. Não é isso? Então, ou seja, se nós considerarmos a voz por meio-dia, então desse intervalo aqui, desse domingo, sábado, 10 horas, até a morte, foram somente 26 horas. Então, essa é uma coisa, quando eu vi esse caso, então eu fiquei assim ansioso da gente fazer o exame para comprovar se realmente era raiva pela evolução tão rápida que foi, né? Até porque a égua demorou 6 dias e os bovinos estavam de média de 4, 5 dias, aqui a gente viu. Agora, o que aconteceu para esse animal evoluir de forma tão rápida, fica um mistério. Então, eu arranjei com flarmatoso um facão, já que eu estava sem material, e eu andava com essa sacola grande, porque eu sempre, quando ia ver os animais, o pessoal me chamava, e eu sempre andava com a sacola, porque eu sabia que se na ocasião eu encontrasse com um animal suspeito, morto, eu tirava o inseto, colocava dentro da sacola grande, e aí na cidade eu fazia a coleta do material. Né? Mas era sábado, quase 4h30 para 5 horas, eu arranjei um facão lá com um colega, a gente conseguiu fazer decapitar a cabeça e trazer para a cidade, e na cidade a gente conseguiu fazer a coleta do material para encaminhar ao laboratório, e aí a gente caminhou e está com 2 dias, né, praticamente, que o Dr. Davi passou o resultado e esse animal deu positivo, né? Então, para mim foi uma grande surpresa, não pela estomatologia, mas pela forma que ela evoluiu de forma tão rápida, né? Isso foi um caso muito interessante. Então, para mim, eu acho que o que ficou para mim de mais conclusivo, posso dizer, é a questão da variação de respeito dos sintomas que vão evoluindo em função do tempo, né? Eu já tinha estudado sobre raiva, mas a gente sempre dentro daquela visão de algo muito estático, né? Muito fotográfico, como a gente disse, né? A gente vê os sintomas com fotografia, mas a doença é um filme que vai passando rápido, não é isso? E quando você vê hoje, no momento, você tem uma estomatologia, né? Vou retornar aqui, ó. Isso aqui eu vi praticamente pela manhã, né? Isso aqui já foi praticamente 17 horas depois, né? É mais ou menos isso, porque 10 para 10 horas da manhã, para 10 horas são... Não, 10 horas da manhã, para esse horário aqui, 8 horas, foi em tudo mais ou menos 17, 18 horas mais ou menos, né? Não, 10 horas, se fosse 10, seria 24, né? 24, menos 2, tudo mais ou menos de 26 horas, aproximadamente, né? E aí a gente vê que há uma mudança rápida de evolução, né?
Isso aí a gente tem que... de todos esses casos, foi o que mais me chamou a atenção. Foi essa variação da égua, né, que passou 6 dias para morrer, e a jumenta que praticamente morreu em 26 horas. Né? Praticamente em 26 horas. Foi o que mais me chamou a atenção no que diz respeito à estomatologia dos animais. E a conclusão, né, em termos de que eu cheguei, em termos de diagnóstico clínico sugestivo de raiva, é que, considerando a grande variação nos sinais, sintomas que os animais podem apresentar, então nós precisamos basicamente de 3 fatores para a gente ter uma curaça melhor. Né? Primeiro, sinais clínicos que os animais apresentam, isso é importante. Segundo, a evolução dos sinais ao longo do tempo. E, para mim, mais importante do que os sinais clínicos isoladamente como retrato, ele não diz muita coisa, porque pode ser muita coisa, como a gente falou lá, pode ser muitas manifestações de outras doenças neurológicas, mas quando você tem uma evolução, quando você acompanha o animal com 8, 12, 24 horas depois, e a evolução dos sintomas, dos sinais, é um outro fato muito importante que ajuda demais o esclarecimento do caso. E o terceiro, o meio ambiente. Então, se você está numa região onde existe relatos históricos de animais que estão sendo espoliados por morcego, quando você consegue juntar esses 3 fatores, sinais clínicos apresentados, a evolução desses sinais ao longo do tempo, e o relato histórico de animais sendo espoliados por morcego, então esses 3 fatores ele ajuda demais, te dá uma curaça muito grande, digamos, um diagnóstico sugestivo já quase bem preciso de um animal que deve estar com sintoma de raiva, entendeu? Sempre sugestivo, né? Embora a gente sabe que embora você tenha esses 3 fatores, mas ainda não é seguro você dizer que 100% é animal que pode estar tendo um caso de raiva. Lembrando, sinais clínicos apresentados, evolução dos sinais clínicos. A evolução é esse que eu digo, não do caso, mas do médico veterinário que está acompanhando o animal, que está acompanhando a evolução dos casos, associado a relatos de regiões espolhadas por morcego. Isso ajuda muito para esclarecimento de algo sugestivo do animal que está passando por um processo, por uma doença de raiva. E por último, né, os agradecimentos. E aqui eu quero agradecer toda a equipe, né, que estava envolvida nessa ação, né, já que foi um trabalho quase 30 dias, desde o dia 12, né, que houve a primeira notificação, até particularmente o mês, foi 12 de abril, até o último caso aqui, deixa eu me retornar aqui, o último caso, ó, dia 20 de 5, né, ó, já mais de um mês, né, foi o último caso que nós tivemos, foi o caso dessa jumentinha, a outra notificação, um caso positivo. Então, a gente teve realmente foi uma dedicação de todo mundo que estava ouvindo o processo. E aqui eu quero agradecer particularmente a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a TAGRE, entidade a qual eu pertenço, né, sou médico veterinário. E aí, nesse caso aqui, um agradecimento especial ao Dr. Davi Caldas, que é o nosso coordenador do Programa Nacional de Raiva do Zerbívoro, que tem nos apoiado sempre, estava sempre falando com o Davi sempre me dando alguma orientação, já que ele já teve mais experiência aí nesse processo do programa. E aí eu faço meu agradecimento à DAGRE em nome do Dr. Davi Caldas, à Secretaria de Saúde do município de Russas, que teve um trabalho muito importante, né? Identificar as pessoas que estavam doentes, fazer todo o controle, entrevistar todo mundo, estudar caso por caso, quem deveria tomar vacina, quem deveria tomar soro, quem deveria tomar soro com vacina, entendeu? E, como eu falei no vídeo anterior, foram 63 pessoas que foram entrevistadas, né? Agradecer também à Secretaria de Saúde do Estado, na pessoa do Dr. Beckson,
escutar ele aqui, ó, foi também um baluarte, também deu muito apoio nesse processo todo, até porque tem muita experiência, é muito conhecedor, né, da biologia dos vertebrados. Então esse trabalho foi muito bom, interessante, porque nós tivemos tempos aí de conversar, trocar ideias, né, e a gente sempre aprende muita coisa quando está convivendo com pessoas que têm algo a nos ensinar, né? Tem conhecimento de algum setor, e o Dr. Bergson é muito conhecedor da biologia dos morcegos. Aí a gente teve um trabalho muito bacana aí. O nosso agradecimento a Bergson. E também ao colega de trabalho, né, o Fábio Nunes, da nossa unidade, que também teve um empenho muito bom junto comigo para a gente organizar todo esse processo, né, já que tudo foi feito a gente conversando, organizando, sempre atuando a DAG junto com a Secretaria de Saúde do município, Secretaria do Estado, e finalmente os produtores rurais. E aqui eu digo assim, Aldino e o Flávio Matoso, porque foram duas pessoas que tiveram a participação fundamental nesse processo. O Dino está aqui, o Dino é da Lagoa dos Cavalos, é na comunidade o Surto. Ele caça dele esse aqui, eu posso dizer que aqui virou qual o nosso QG, nosso quartel-general aí. Ali a gente conversava, se reunia, e a gente saía para ir fazer uma ação. Quando voltava, o Dino tinha feito café, tinha feito suco, então assim, recebeu todo mundo de braço aberto. E a gente agradece muito aí o apoio e a dedicação do Dino nesse processo. Ele foi com a gente fazer captura do morcego, queria ver o morcego, como é que é. Foi muito bacana. E também é um colega e amigo, Flávio Matoso, que já tem amizade há muito tempo. Os casos que eu apresentei, três casos desses, foi ele que ligou para mim, né? Me informando, era amigo dele que tinha animal doente. O caso do Adriano, foi ele que ligou para mim, o boi do Adriano. O Garrote do Tião, foi o Flávio Matoso que ligou. A Jumentinha, foi o Flávio Matoso que também ligou. Então, todos tiveram uma grande participação nesse processo. De forma que, mais uma vez, meu agradecimento a toda essa equipe que participou junto com a gente desse trabalho, que para mim foi um trabalho de muito aprendizado. E nesse momento a gente encerra mais essa apresentação, e nesse momento a gente encerra essa parte das videoaulas de respeito ao programa ao surto de raiva que nós vimos na reunião, que nós tivemos no nosso município, né, propriamente dito. Lembrando que o primeiro foi simplesmente a gente relatou da fase da notificação até a captura de morcego, e agora a gente fez um relato dos casos clínicos, ok? E mais uma vez, meu muito obrigado a todos.